Essas grandes cidades brasileiras sofrem um processo de adensamento populacional. Esse fenômeno do pessoal sair do campo e morar na cidade vem desde o século passado, 1950 e tal. A maioria mora nas cidades. E algumas delas ficaram extremamente adensadas. E um dado que nós temos aqui, para exemplo, para outras cidades brasileiras, é a quantidade de novos prédios, novos condomínios em São Paulo. Nós pedimos à professora Denise Duarte, que é engenheira civil, professora e pesquisadora da Universidade de São Paulo, para conversar um pouco conosco. Professora Denise, muito obrigado por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Um prazer falar com você. Igualmente. Professora, é uma tendência nas grandes cidades brasileiras, prédios cada vez mais altos e cada vez mais juntinho um do outro? Não deveria ser necessariamente assim, né? Quando a gente fala do adensamento das cidades, uma distinção importantíssima que a gente precisa fazer é densidade populacional de densidade construída. Nem sempre as duas coisas são convergentes. Em São Paulo, posso te garantir que em muitos distritos essas coisas são divergentes. E se a intenção é prover habitação para as pessoas, ou seja, aumentar o adensamento populacional, eu tenho muitas formas, muitos desenhos urbanos possíveis para comportar essa população. A verticalidade é só uma delas, mas eu posso ter um adensamento de média altura com desenho adequado e abrigar a mesma quantidade de pessoas. Então, são decisões tomadas muitas vezes, ou na maioria das vezes, dirigidas pelo mercado imobiliário e não necessariamente pela racionalidade, pela melhor solução, inclusive por padrões ambientais. Entendo. Agora, professora, há uma tendência também dessas novas construções procurarem locais, terrenos, nas proximidades de estações de metrô ou de outro transporte público? Sim, o plano diretor de 2014 do município de São Paulo adotou essa estratégia, que na minha opinião foi uma estratégia acertada, que poderia e deveria ter sido melhorada agora nesta revisão que acabamos de passar. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Ao invés de se aproveitar as boas estratégias do plano e melhorar as estratégias do plano, a revisão ficou totalmente nas mãos do mercado, infelizmente. Então, o que acontece? Essa estratégia de trazer para próximo dos eixos de transporte foi uma decisão lá em 2014 para que a população que usa o transporte público, principalmente o transporte de massa, pudesse morar numa área mais acessível e aproximar moradia e trabalho. Então, o princípio foi correto, né? O problema é que os apartamentos, principalmente os menores, né, os estúdios, construídos nesses eixos de transporte, viraram ativos imobiliários. Eles foram direcionados para investimento. Com certeza, eles não foram parar nas mãos da população de mais baixa renda, eles não se tornaram habitação social, então ele foi parar no lugar errado, nas mãos erradas, né? Então, como estratégia, é correto. Eu trago as pessoas para próximo do transporte, em apartamentos de tamanho pequeno e médio, né? Não escandalosamente pequenos, óbvio, minimamente para confortar uma família, né? Os de 10, 15 metros quadrados não são para uma família, né? Mas apartamentos de até 70 metros quadrados, que foi o determinado pelo PDE, e com a limitação de uma vaga de garagem. A questão das garagens é fundamental nessa discussão. Se é para o público que usa o transporte público, não faz sentido eu ter 2, 3, 4 vagas de garagem por apartamento. A ideia é justamente fazer com que a pessoa esteja com transporte próximo, que ele seja acessível e não seja um carro dependente, né? Perfeito, perfeito. Você, professora, falou de 10 metros quadrados. Aqui na região da Rua das Palmeiras tem lá um de 10 metros quadrados. É perto da estação... É uma gaveta. Marechal, do metrô. É uma gaveta. É uma gaveta para dormir. É uma gaveta. Realmente. É uma gaveta. A gente já vê muitas vezes na Ásia o pessoal juntando container, né? Pilhando um container. Isso aqui é menor do que um container, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, professora, e o poder público? Pois não. Ele não deveria também fazendo essas habitações dirigidas mais para o pessoal das camadas mais pobres da população, próximo do metrô? Ou para esses continua longe, o cara fica 2, 3 horas todo dia para voltar de casa para o trabalho?
Exato. O Minha Casa Minha Vida, eu espero que agora, nesta nova oportunidade, nesse novo horizonte, a gente tenha as reformulações necessárias no programa. Porque o que aconteceu durante anos? Ele continuou sendo construído o maior investimento em habitação, né, que o Brasil já teve, mas sem uma exigência de inserção na malha urbana da cidade. Então ele continuou sendo construído onde a terra é mais barata. Né? Se construiu milhões e milhões e milhões de unidades habitacionais, onde a terra é mais barata. Onde ela vai ser mais barata? Nas bordas, nas periferias, onde as pessoas são submetidas a horas, né, de transbordo no transporte público para ir e vir, e situações onde a vizinhança vira um dormitório, né, um bairro dormitório, um conjunto dormitório, né, o que é absolutamente insustentável, né, para o funcionamento de uma cidade. Então, eu espero que nesta nova oportunidade que nós temos agora, com as mudanças de governo e com tudo mais que aconteceu, algumas medidas que não foram tomadas e que deveriam ter sido tomadas desde o princípio, né, de sustentabilidade das cidades mesmo, social e ambiental, sejam levadas em conta. Por exemplo, nós temos um estoque construído enorme em São Paulo de edifícios subutilizados ou mesmo vazios, né? Por que não possibilitar o financiamento para que se ocupem, se reformem primeiro, claro, e se ocupem esses edifícios desocupados que estão nas áreas mais centrais, né? Trazer as pessoas que estão vivendo nas bordas para as áreas centrais. Então, habitar o centro, principalmente para a massa da população que trabalha e que precisa se deslocar pelas áreas centrais, é fundamental. O financiamento precisa ir para os lugares certos. O problema é que ele foi concedido para iniciativas que fizeram escolhas equivocadas, mas isso não era uma proibição, não era uma estratégia. Então a terra é mais barata onde? Nas bordas, nas periferias, e é para lá que ele foi dirigido, né? Mas há oportunidade de correção de rumos, sempre, né? De trazer isso não só para os terrenos eventualmente vazios nas áreas mais centralizadas, mas também dirigir uma parte desse financiamento para a reocupação do estoque desocupado ou subutilizado que a gente tem nas grandes cidades. E nós temos percebido isso, professor, especialmente aqui onde nós estamos, está a Nova Brasil, na região central de São Paulo. Passa por aí, ando por aqui e olho, fico contando quantos prédios. Existem um até que me chama a atenção. Por exemplo, tem um prédio ali na Marginal Tietê, perto do Bom Retiro. Acho que perto da Rua Anhaia, dos italianos. Um prédio gigantesco, está fechado há anos e anos e anos e anos. E não acontece nada. Quer dizer, numa dessa, a gente imaginava que o poder público poderia desapropriar e transformar isso numa habitação social. Tem muitos. Mas, para isso depende Exato. do quê, professor? Bom, vontade política para começar, né? Tecnicamente, a conversão de edifícios comerciais ou de outros usos em residenciais, ela não é tão simples, mas ela é tecnicamente viável, sem dúvida nenhuma. Há que se pesar custo-benefícios, né? Quando é um edifício habitacional para outro edifício habitacional, essa conversão é mais fácil, por causa das instalações hidráulicas, das instalações sanitárias, das instalações elétricas, enfim, tudo que é necessário para uma subdivisão, às vezes, de uma planta de escritórios enorme em vários apartamentos por andar, né? Mas, tecnicamente, é totalmente possível, né? Há essa possibilidade, algumas iniciativas já acontecem no centro de São Paulo, algumas empresas estão investindo nessa reabilitação, não necessariamente para o mercado de habitação social, é preciso dizer. Muitas delas são voltadas para um mercado de maior poder aquisitivo, mas tecnicamente a gente já tem experiências que mostram que isso é totalmente possível. Então, é uma vontade política, é um direcionamento do financiamento para os canais certos, ao invés de subsídios para coisas insustentáveis, que não vão trazer melhoria para a vida das pessoas e ambientalmente não vão ser boas para a cidade, direcionar os investimentos e os subsídios para os lugares adequados, para os canais adequados. Mas, professora, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigado, professora Denise Duarte, engenheira civil, professora e pesquisadora da Universidade de São Paulo. Interessantíssimo, né? Nos arredores da Praça da Sé, também no centro de São Paulo, tem muitos prédios vazios nos arredores da Sé.
E esse que ela citou agora de recuperação, tem um tal de retrofit aqui. Eu não fui ver ele ainda. Mas naquele encontro que a rádio fez aqui, lembra disso ou não? No debate que fizemos lá na... edifício, é isso aí. Foi falado isso. Foi interessantíssimo, enfim.